Olá, o meu nome é Gabriela Nakla e eu sou uma moradora, né, uma residente aqui dos Estados Unidos. Eu moro com meu marido, com os meus filhos aqui na América. Eu cresci e nasci no Brasil, falo português. A gente tem um canal chamado Faithful Journey. Desculpa pelo som dos carros, mas a gente tá no YouTube e a gente compartilha testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Eu tenho morado nos Estados Unidos, eu já estou aqui nos Estados Unidos desde o ano 2013. E desde antes disso, em 2008, eu tive o meu momento de conversão para dentro da igreja. Eu não tinha crescido no mundo, quer dizer, eu tinha crescido no mundo, não tinha crescido na igreja, e alguém compartilhou de Jesus com a minha família, e minha mãe teve a vida muito transformada, e ela orou, acho que muito pela gente, e eventualmente Deus me tirou do mundo e me trouxe para dentro da igreja. E houve um período de grandes mudanças na minha vida, de muitas transições e tudo. Mas ao mesmo tempo tinham coisas que precisavam ser refinadas que não estavam acontecendo. E o tempo foi passando, eu morei na Inglaterra por um tempo, foi onde eu morei e conheci o meu marido. Vim para os Estados Unidos. Quando eu vim para os Estados Unidos, ele ia numa igreja muito tradicional e foi muito difícil para mim. E eu sei que a gente acabou mudando de igreja 2, 3 vezes. Eventualmente a gente chegou a uma igreja que tinha bastante crianças, família, e a gente se sentiu muito à vontade. Foi um tempo bom para nossa família. Mas o que aconteceu foi que eu queria mais de Deus, eu queria experimentar de Deus. E um dia eu acho que eu fiz a pergunta para Deus, qual que é o evangelho, Senhor? Me explica o evangelho, eu acho que eu não entendo o evangelho ainda. E eu comecei a procurar na Bíblia o que era o evangelho, e Deus começou a mudar a nossa vida. Ele começou a transformar as coisas dentro de casa. A gente passou por uma situação com a igreja onde uma mulher caiu endemoniada, e eu, na verdade, nunca tinha experimentado, nunca tinha presenciado alguém endemoniado. E eu não entendi o que aconteceu. Então eu continuei buscando o Senhor por mais entendimento. E eventualmente eu cheguei a um canal chamado The Last Reformation, que é um ministério que tem aqui nos Estados Unidos. Na verdade, o Torben é da Dinamarca, e ele tem um ministério muito interessante explicando e trazendo de volta o evangelho. E ele mostra através do livro de Atos como os discípulos viviam. E eu lembro de assistir e ficar pensando, será que isso é verdade? Será que existem pessoas lá que oram pelos doentes, que oram pelas pessoas nas ruas, que veem curas, que oram e as pessoas têm demônios que saem do corpo dela e elas são transformadas. E para mim foi chocante assistir aquilo, porque a minha vida não se alinhava e porque eu queria muito experimentar mais de Deus. E eu tinha sede dessas coisas. Então Deus deu um sonho pra mim e pra minha família. E nesse sonho, ele falou que a gente tinha que vender a nossa casa. A gente tinha acabado de construir a nossa casa. Eu tinha, né, naquele momento, 3 filhos. O meu mais novo, acho que tinha 1 ano e alguns meses. E várias coisas aconteceram. E eu orei e falei, Senhor, por favor, toca o meu marido, porque eu queria muito que ele experimentasse o Espírito, que ele experimentasse as coisas de Deus. E eu por muito tempo forcei ele e ficava querendo assim, sabe, batendo na mesma tecla de novo. E ele teve um encontro com o Espírito Santo no quarto dele, né? Ele, nesse mesmo dia que eu fiz a oração, que eu entreguei ele pro Senhor, ele no quarto dele tava com uma enxaqueca, uma dor muito forte de cabeça, e ele orou para Deus, e ele falou, Senhor, se o seu Espírito se move como o Senhor disse, se existem línguas, se a gente tem que orar em línguas, e se algo é um presente da sua mão, eu quero receber isso. E no quarto ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o dom de línguas e começou a orar em línguas. Isso mudou a vida dele, mudou a nossa vida. Eventualmente, Deus chamou ele para um jejum de 7 dias. Ao fim dos 7 dias, ele teve
uma situação no trabalho dele e ele foi demitido. E isso foi bem na época do início da pandemia. Então a gente se viu sem trabalho, a gente sabia que Deus tinha mandado a gente vender a casa e a gente também tinha perdido toda a nossa família da nossa igreja, porque eles, na igreja que a gente estava nos Estados Unidos, eles não creem no dom de línguas, eles não creem no mover do Espírito e nas curas para os dias de hoje, né? E eles nos colocaram numa posição que a gente teve que fazer uma escolha. E quando a gente se posicionou dessa forma e a gente começou a obedecer a Deus, várias coisas começaram a acontecer. A gente foi selecionado para fazer parte de uma escola chamada Lucas 10 e nessa escola a gente vai e mora por 2 meses com vários outros alunos, né? Era como se fosse um hotel, a gente tinha o quarto para nossa família e tudo era em comunidade. A gente comia junto, a gente limpava o lugar e a gente aprendia a ser discípulo, a gente aprendia a orar pelos doentes, a gente aprendeu a batizar as pessoas no nome de Jesus Cristo, a gente aprendeu a impor as mãos nas pessoas e pedir que o Espírito Santo viesse sobre elas. A gente viu várias vidas transformadas, pessoas sendo livres de demônios, de vícios, de todo tipo de prisão espiritual e de todo tipo de prisão física. E foi muito real. O ministério usa muito "this is real", isso é real, porque de fato é real. Quando você lê o livro de Atos e você vê que os discípulos, né, experimentaram tantas coisas miraculosas, né, eles oraram, eles viram pessoas serem batizadas, eles viram as pessoas receber o Espírito Santo, eles viram grandes conversões, e você pensa, mas isso é só para a Bíblia, ou só para os pastores, ou só para as pessoas de grande autoridade dentro dos ministérios, mas eu, normal, eu aqui no meu mundinho, né, isso é para mim. E foi isso que eu aprendi nessa escola, que isso é pra mim. E quando a gente chegou na escola, a gente mal sabia que Deus ia chamar a gente pra continuar essa vida de discípulo. Então, desde 2020, a gente tem vivido por fé, né? A gente busca a Deus em todas as nossas decisões, para onde a gente vai, onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer. E a gente aprendeu a compartilhar o Evangelho. Então, aonde a gente vai, a gente está pronto e disponível para compartilhar o Evangelho de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, porque o Evangelho de Deus mudou a minha vida e eu quero compartilhar com você porque a gente acha que a gente sabe qual é o Evangelho, mas será que a gente sabe mesmo? O Evangelho fala na Bíblia, em João 3, você vê o quê? Que a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo diz que se você quiser ser salvo, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele ainda fala, de modo algum você vai experimentar o reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Mas o que é isso, Deus? Que água, que Espírito? Mas se a gente lê outros livros e outras passagens, por exemplo, em Romanos, né, uma das passagens em Romanos 6, a palavra explica o que é esse nascer das águas, é o batismo. E o batismo hoje em dia tem sido pregado como somente um, como é que fala? Um sinal, né, um comprometimento com a igreja, mas é muito mais do que isso. Se você lê em Romanos 6, é o despojar da sua carne, é um nascer de novo, né? Então a gente precisa se arrepender dos nossos pecados primeiro, de acordo com a Bíblia. Você vai achar em todos os lugares, mas se você quiser, começa a ler lá Romanos, fala de arrependimento no começo. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente quer realmente, de fato, mudar de direção, a gente precisa ser batizado nas águas. E a gente precisa entrar nas águas com o entendimento de que a gente vai morrer junto com Jesus Cristo para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa vida de vícios e coisas ruins que a gente faz, que a gente sabe que não estão no coração de Deus, porque Deus é santo. Ele espera que nós andemos em santidade também. Então ele diz, né, sejam santos como eu sou santo. E depois disso, você precisa receber o Espírito de Deus, porque esse é o presente prometido. Falava já lá em Isaías a profecias do Espírito de Deus sendo derramado por sobre a terra. Então nós precisamos de pessoas que entendam o Evangelho e estejam prontas para explicar. Não precisa ser pastor, não precisa ser autoridade máxima, esteja pronto, porque a sua vizinha, a sua prima, a sua cunhada pode precisar de ajuda e ela pode querer vir para o Senhor. E vir para Jesus não é fazer uma oração somente. Sim, claro que a gente ora para Jesus, mas não é fazer uma oração
ah, Senhor, eu te recebo no meu coração e agora estou salva. De acordo com a própria palavra de Jesus, existe um caminho, Ele é o caminho. A gente não pode inventar um caminho novo. E o caminho para Jesus é arrependimento dos nossos pecados. Uma vida que você escolhe morrer para você mesmo e seguir a Jesus Cristo. E você precisa se assemelhar como Jesus e morrer para os seus pecados no batismo, que é, na verdade, um morrer. Você entra e morre com Cristo e nasce de novo do Espírito, pronto para viver em santidade. Sem esse nascimento sobrenatural, você nunca vai conseguir produzir santidade que é necessária para caminhar com Jesus Cristo. É muito difícil ser crente e foi isso que aconteceu com a gente. Por muitos anos a gente foi crente sem o nascimento sobrenatural, sem o nascer de novo da palavra, e a gente caía nos pecados de novo. A nossa carne era fraca. Mas o Senhor revelou o Evangelho pra gente e transformou as nossas vidas. E nós não temos nada de especial em comparação com as outras pessoas. Nós somos como qualquer pessoa, né? Quem é especial é Jesus Cristo. Ele é quem nos dá a capacidade para não pecar e para pregar o Evangelho e para fazer todas as boas obras que Ele nos criou para fazer. Então, se você está vivendo em pecado dentro da igreja e não sabe por que você não consegue parar de pecar, porque você não consegue entrar na presença do Senhor, porque você não consegue crescer em intimidade com o Senhor, é porque talvez o Evangelho não foi pregado para você. E se você não acredita em mim, eu vou colocar os versículos embaixo aqui. Vai lá, lê Romanos 6, vai lá, lê João 3 e lê o Evangelho. E lê os Atos dos Apóstolos, lê Romanos, deixa Deus ministrar o seu coração. Você vai ver que a palavra aponta que o reino de Deus está disponível, mas é um reino de santidade. A gente precisa morrer para nossa carne e nascer de novo. Obrigado por ter escutado o nosso testemunho. Quem sabe a gente faz uma parte 2. Eu espero que isso possa edificar alguém, né? Eu vou oro em nome de Jesus que as vidas das pessoas que ouviram esse vídeo possam ser tocadas, que o Senhor possa testificar a verdade da palavra no seu coração e que você possa vir a ter um relacionamento mais profundo e verdadeiro com o Senhor e efetivo no Espírito, para andar de forma que agradece a Deus. Que agrada a Deus. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima.